Olá, seja bem-vindo. Desfrute do conteúdo, subscreva e ative as notificações. Para todos que os conheciam, Ethan e Melissa eram a imagem do casal perfeito. Frequentavam reuniões de família, eram presença assídua nas festas de aniversário dos amigos e nunca demonstravam qualquer sinal de problemas na sua relação. Ethan, em particular, era conhecido por ser um homem dedicado que acreditava profundamente na importância de uma família unida. Dizia muitas vezes aos amigos que ser pai seria a maior realização da sua vida, um sonho que acalentava desde a adolescência, quando imaginava o dia em que poderia segurar o seu próprio filho nos braços. Sempre que o tema surgia entre amigos ou em eventos familiares, os olhos de Ethan iluminavam-se com um brilho que revelava o seu desejo genuíno de ter um filho. Melissa, por outro lado, não parecia partilhar o mesmo entusiasmo, embora fosse discreta em demonstrar os seus verdadeiros sentimentos. Na realidade, ser mãe não era algo que ocupasse um lugar especial no seu coração. Não havia o mesmo brilho nos seus olhos quando Ethan falava em ter filhos, mas ela acompanhava ideias sem grande convicção, apenas para não o desiludir ou causar conflitos desnecessários. A rotina deles parecia perfeitamente normal, até ao dia em que Ethan decidiu que era a altura de dar um grande passo, preparar a casa para o tão desejado bebê. Para ele, pintar o quarto que se tornaria o berçário era mais do que uma simples tarefa doméstica. Era um ato de amor, esperança e cuidado por um filho que ele ainda nem conhecia, mas que já preenchia todos os seus pensamentos. Num sábado de manhã, Ethan acordou especialmente animado. Levantou-se cedo, vestiu umas roupas velhas que guardava para estas ocasiões e foi até a loja mais próxima para comprar latas de tinta. Escolheu as cores com cuidado, azul claro e branco, tons suaves que transmitiam calma e aconchego. Ao chegar à casa, começou imediatamente a trabalhar, reunindo pincéis, rolos e jornais velhos para proteger o chão de madeira que Melissa tanto adorava. Enquanto Ethan começava a pintar as paredes, cantarolando baixinho e imaginando cada detalhe da decoração, Melissa entrou no quarto. Parecia contrariada, com o rosto ligeiramente tenso e os braços cruzados em desaprovação. Ethan parou por um momento e, surpreendido, perguntou se algo estava errado. Melissa respirou fundo antes de responder, escolhendo as palavras com cuidado. Com um tom mais sério do que o habitual, explicou que precisaria de ficar fora de casa durante a semana, devido a uma alergia severa à tinta fresca. Ethan achou estranho, pois em todo o tempo que estavam juntos, nunca a tinha ouvido mencionar essa alergia, mas preferiu não questionar. Afinal, confiava na sua mulher e não queria estragar aquele momento importante com dúvidas ou suspeitas. Melissa acrescentou rapidamente que planeava passar uns dias no spa, dizendo que precisava desesperadamente de uma pausa para relaxar. Ethan concordou calmamente, embora sentisse um vago mal-estar no peito. Algo dentro dele sussurrava que alguma coisa não estava bem, mas preferiu ignorar o alarme que soava no seu coração. Talvez estivesse apenas a ser excessivamente preocupado, pensou. Assim que saiu do quarto, Melissa pegou no telemóvel e ligou a Jéssica, uma amiga de longa data. Falando baixo e com um tom um pouco inquieto, pediu a Jéssica que confirmasse a sua história, se Ethan perguntasse alguma coisa sobre a viagem. Jéssica concordou em ajudar, sem fazer muitas perguntas, mas percebeu claramente que algo não estava certo. Melissa, no entanto, não partilhou mais detalhes sobre o que realmente ia fazer naquela semana e terminou a conversa rapidamente. Sem que Melissa percebesse, Ethan, ainda incomodado com a estranha explicação da mulher, começou a notar pequenas mudanças no seu comportamento. Ela estava sempre no telemóvel, sorrindo discretamente quando chegavam certas mensagens e parecia distante, perdida em pensamentos que, obviamente, não o incluíam.
Estas pequenas pistas começaram a corroer Ethan, plantando uma semente de dúvida na relação que antes parecia tão perfeita. Ele tentava afastar o mau pressentimento, mas sempre que via Melissa distraída ou a agir de forma misteriosa, sentia o coração apertar. O quarto, que antes simbolizava a esperança, parecia agora mais vazio e silencioso do que nunca. Mesmo assim, esforçou-se por continuar a pintar as paredes com dedicação, tentando convencer-se de que as suas suspeitas não tinham fundamento. Naquela noite, Ethan não conseguiu dormir. Deitado ao lado de Melissa, que adormecera rapidamente, ele olhava para o teto escuro e percebeu que a sua inquietação não desapareceria até que soubesse a verdade. Nesse momento, tomou uma decisão difícil que ia contra todos os seus princípios morais e éticos. Pela primeira vez em todos os anos que estavam juntos, ele precisava de descobrir o que Melissa estava a esconder. Com muito cuidado para não a acordar, Ethan pegou no telemóvel dela, com as mãos a tremer de culpa por aquele ato invasivo. No momento em que o desbloqueou, o seu coração acelerou e as suas mãos ficaram frias. Percorreu várias conversas inofensivas, até que finalmente chegou a uma com Jéssica. A sua respiração tornou-se superficial e irregular quando viu uma linha que pareceu uma facada no peito. Se o Ethan perguntar, confirma que vamos viajar juntas. Ele ficou paralisado, com os olhos fixos naquela frase, incapaz de acreditar no que acabara de descobrir. A mulher que amava e com quem esperava construir uma família estava a mentir, a preparar-se para fazer algo que o destroçaria. Ethan colocou cuidadosamente o telemóvel de volta ao lado de Melissa e saiu do quarto sem fazer barulho, incapaz de permanecer ao seu lado naquele momento. Sentado sozinho na sala silenciosa, envolvido pela escuridão da noite, percebeu que tinha de agir com sabedoria. O seu coração estava partido, mas ele precisava de controlar as emoções, para lidar com a situação com dignidade. Ficou acordado a noite inteira, a pensar na melhor forma de enfrentar a traição que já não podia ignorar. Aquela noite mudou Ethan para sempre. Ele já não era o mesmo homem que, horas antes, pintava um quarto a sonhar com o futuro. Agora, o seu futuro parecia ameaçado pelo engano e por uma dor que nunca antes experimentara. A manhã de domingo mal tinha chegado quando Melissa acordou. Moveu-se silenciosamente pelo quarto a arrumar um guarda-roupa cuidadosamente escolhido na sua mala. O seu coração batia forte, não só pela empolgação da viagem, mas também pelo segredo que carregava. Noutra parte da casa, Ethan permanecia imóvel, fingindo dormir, ouvindo cada movimento dela com uma mistura de mágoa e incredulidade. Melissa fechou lentamente o fecho da mala, pegou no telemóvel, verificou rapidamente as suas mensagens e respirou fundo, como se estivesse a ganhar coragem para continuar. O seu ex-namorado, Ryan, já tinha confirmado o voo e reservado uma suíte confortável num resort de luxo em Miami. Tudo parecia tão simples, tão perfeito. Ela só precisava de manter a calma por mais alguns minutos, tempo suficiente para sair sem levantar suspeitas. Enquanto ela terminava de se arranjar, Ethan finalmente levantou-se da cama, vestiu-se lentamente e foi para a cozinha preparar o café. Não disse nada enquanto aquecia a água, e o seu silêncio pesava mais do que qualquer palavra naquele momento. Ethan já sabia de tudo, mas precisava de esconder as suas emoções por mais um pouco. Era difícil não mostrar a desilusão que sentia ao perceber que a mulher que amava estava prestes a traí-lo, que aquela não era apenas uma viagem relaxante com amigas. Melissa entrou na cozinha com um sorriso ensaiado, tentando parecer calma. Ethan observava cada movimento dela como se estivesse em câmara lenta, notando pequenos detalhes que nunca tinha visto antes, como ela evitava o seu olhar ou como ajeitava o cabelo atrás da orelha
quando estava nervosa, pequenos pormenores que agora significavam tanto. Depois de beber rapidamente uma chávena de café, Melissa anunciou que estava na hora de ir para o aeroporto. Ethan ofereceu-se para a levar, mas ela recusou de imediato, dizendo que a Jéssica já estava a caminho. Ele assentiu em silêncio, deixando passar mais uma mentira, apenas por mais alguns instantes. Melissa notou o desconforto de Ethan, mas optou por ignorá-lo, preferindo acreditar que ele não suspeitava de nada. Ouviram o carro de Jéssica parar à porta, e Melissa apressou-se a despedir-se. Ethan acompanhou-a até a porta, pegou suavemente na sua mão e, falando baixo e com uma voz estranhamente calma, entregou-lhe uma pequena caixa embrulhada em papel azul com um laço branco perfeitamente atado. Surpreendida, ela olhou para o presente e perguntou: "O que é isto, Ethan?" Ele sorriu levemente, embora os seus olhos não correspondessem àquele sorriso, e respondeu com uma calma perturbadora: "É apenas algo especial para ti, mas promete que só vais abrir quando chegares ao spa. É uma surpresa." Por um momento, Melissa sentiu uma pontada de culpa com aquele gesto inesperado. Um vislumbre de remorso passou pelo seu rosto, mas ela afastou o sentimento, mantendo a mesma fachada que preparara para esta viagem. Sem hesitar, sorriu, prometeu que faria o que ele pedia e saiu apressadamente pela porta, deixando Ethan para trás. Já no carro, Jéssica perguntou sobre o presente misterioso, mas Melissa evitou falar sobre o assunto. Estava demasiado ocupada a convencer-se de que estava a fazer a escolha certa ao seguir o seu coração, apesar de saber o quanto poderia magoar Ethan. Durante todo o trajeto até o aeroporto, repetia para si mesma que merecia aquela semana longe da rotina e de sonhos que não partilhava com o marido. Precisava de acreditar nisso para lidar com a culpa. Horas mais tarde, sentada ao lado de Ryan no avião, Melissa sentiu-se livre pela primeira vez em muito tempo. Permitiu-se um sorriso rasgado, ignorando os sinais de alerta que a sua consciência tentava enviar. Ryan segurou a sua mão durante o voo, assegurando-lhe que aqueles dias seriam inesquecíveis. Melissa fechou os olhos, tentando absorver aquela promessa como uma verdade absoluta. Entretanto, em casa, Ethan já não conseguia fingir calma. A imagem da mensagem no telemóvel de Melissa repetia-se na sua cabeça, assombrando-o como um pesadelo persistente. Durante todo o dia, sozinho, debateu-se com os seus pensamentos mais sombrios, tentando perceber onde tudo tinha corrido tão mal. Perguntas dolorosas ecoavam na sua mente. O que faltava no casamento deles? O que é que ele tinha feito para merecer esta traição? Mesmo com o coração em pedaços e oprimido por uma tristeza profunda, Ethan decidiu não se entregar ao desespero. Precisava de manter a lucidez, de fazer algo que demonstrasse claramente a sua dor sem perder o controle. Com isso em mente, começou a planear cuidadosamente os seus próximos passos. Enquanto isso, Melissa e Ryan chegaram ao resort. O lugar era tudo o que tinham esperado. Uma grande piscina de águas cristalinas, suítes elegantes e um restaurante sofisticado com vista para o mar. Instalaram-se, desfizeram as malas e não perderam tempo a desfrutar da atmosfera romântica e despreocupada. Durante todo o dia seguinte, Melissa deixou-se levar por cada segundo com Ryan. Tentou esquecer tudo o que tinha deixado para trás. Entre bebidas, risos e conversas leves, conseguiu enterrar o sentimento inquietante que ainda pairava no fundo da sua mente. Mas ao final da noite, depois do jantar, de volta ao quarto, ela lembrou-se do presente misterioso de Ethan. Enquanto Ryan tomava banho, Melissa pegou cuidadosamente na caixa embrulhada e sentou-se na cama a examiná-la. Sentia curiosidade, mas também um nervosismo inexplicável. Desfazendo suavemente o laço branco, abriu a caixa azul e encontrou o seu conteúdo. Viu uma caixa de preservativos e um pequeno bilhete dobrado. O seu coração acelerou
antes mesmo de ler o que Ethan tinha escrito. Com as mãos trêmulas, abriu lentamente o pequeno pedaço de papel, e cada palavra pareceu uma facada na sua alma. Não te esqueças de usar isto, porque se engravidares, o bebê não terá pai. Naquele exato instante, Melissa sentiu o chão desaparecer sob os seus pés. Tudo à sua volta ficou em silêncio. O seu corpo inteiro tremeu, dominado por uma sensação avassaladora de choque, culpa e medo. Olhou à sua volta, freneticamente, sentindo como se Ethan estivesse ali no quarto, a observá-la em silêncio. Ryan saiu da casa de banho nesse momento, notando a sua expressão chocada, mas Melissa apenas conseguiu sussurrar que precisava de ficar sozinha. Ele vestiu-se rapidamente e saiu, percebendo que não valia a pena discutir, deixando-a a afogar-se no arrependimento. Naquele quarto luxuoso e frio, Melissa compreendeu pela primeira vez o verdadeiro peso das suas escolhas. As lágrimas corriam silenciosamente pelo seu rosto, enquanto segurava o bilhete de Ethan contra o peito, sabendo que tinha acabado de destruir algo que nunca conseguiria reparar. Ethan sabia de tudo agora, e não havia como voltar atrás. Ela permaneceu ali, na cama, a apertar com força aquele pequeno bilhete. A sua respiração estava irregular e o coração batia como se fosse explodir. Cada palavra naquele pedaço de papel cortava a sua alma, como uma lâmina afiada. Não era apenas a mensagem em si, mas a dolorosa consciência de que tinha arruinado tudo com as suas próprias mãos. Por alguns minutos, não se moveu, ouvindo apenas o eco do silêncio ao seu redor. Ryan tinha saído do quarto a seu pedido, mas isso não trouxe alívio nem diminuiu a culpa esmagadora. Naquela noite, o luxuoso quarto de hotel parecia uma prisão sufocante sem escapatória. Como se estivesse em piloto automático, pegou no telemóvel e tentou ligar a Ethan. A sua mente, desesperada, implorava por algum tipo de resposta, qualquer coisa dele que pudesse aliviar a sua agonia. Mas, de cada vez, tudo o que ouvia era a voz fria e impessoal da caixa de correio de voz. Tentou vezes sem conta, encontrando os quimo silêncio que a deixava ainda mais desesperada. Melissa foi até a janela e olhou para o céu noturno e escuro, à procura de algum sinal de esperança. As estrelas, que antes pareciam tão acolhedoras, agora pareciam distantes e frias, espelhando o vazio que sentia por dentro. Os seus pensamentos voltaram-se para Ethan, imaginando-o a pintar o berçário, a sorrir com aquela felicidade genuína e pura, que ela nunca partilhara verdadeiramente. Agora, no entanto, sentia falta daquela sensação de segurança que só Ethan lhe tinha dado. Impulsionada por um impulso, foi à casa de banho e atirou água fria ao rosto, tentando clarear as ideias. O espelho mostrava uma mulher que mal reconhecia, pálida, com os olhos inchados e visivelmente angustiada. Melissa sentiu raiva de si mesma, das más escolhas que tinha feito e da facilidade com que destruíra o amor genuíno que tinha em casa. Ali, naquela elegante casa de banho de mármore branco, percebeu que aquilo não era apenas uma semana de diversão ou uma breve fuga. Era, na verdade, o castigo a que se tinha condenado. Determinada a consertar as coisas da maneira que pudesse, Melissa voltou ao telemóvel, tentando freneticamente encontrar um voo de regresso mais cedo. As suas mãos tremiam enquanto escrevia, e a ansiedade crescia a cada segundo. Mais depressa, percebeu, para seu desespero total, que não havia voos disponíveis que a pudessem levar de volta rapidamente. O resort parecia mais remoto do que nunca, como se estivesse isolado da vida real por barreiras invisíveis. A sensação de impotência era esmagadora. Melissa deitou-se na cama, a olhar para o teto, afogada nos seus próprios pensamentos. A culpa era como uma ferida aberta que latejava de dor. Durante toda a noite não conseguiu fechar os olhos. A sua mente continuava a repetir as palavras de Ethan, ecoando sem fim numa tortura mental
que não conseguia parar. A manhã chegou e Ryan voltou ao quarto, obviamente confuso e preocupado com o seu estado miserável. Com pouca paciência ou empatia, perguntou se ela estava bem. Com os olhos vermelhos de tanto chorar, Melissa abanou a cabeça e pediu-lhe que a deixasse sozinha. Ele tentou dizer alguma coisa, mas depois desistiu, percebendo que não valia a pena insistir, e saiu, deixando claro que não queria lidar com a sua agitação emocional. Nos dias seguintes, enquanto Ryan desfrutava das comodidades do resort, Melissa mal saía do quarto. O spa, a piscina e os jantares românticos já não importavam, substituídos por um profundo sentimento de solidão e vazio. Cada momento parecia insuportável, e a falta de notícias de Ethan, que continuava a ignorar as suas chamadas e mensagens desesperadas, só piorava a situação. A dada altura, Melissa decidiu ligar a Jéssica, implorando à amiga que intercedesse por ela. Jéssica, que inicialmente ajudara Melissa a encobrir a sua mentira, sentia-se terrivelmente culpada ao perceber o quanto Ethan estava a sofrer. O seu tom ao telefone era duro e distante. Com poucas palavras, Jéssica disse que não podia continuar a compactuar com aquilo e que Melissa tinha de enfrentar as consequências dos seus atos sozinha. Foi como uma sentença final. Melissa estava, de facto, sozinha. Ela desligou a chamada lentamente, a vaguear pelo quarto, sentindo-se completamente perdida. A confiança que tinha antes fora substituída por arrependimentos e dúvidas. Pela primeira vez, percebeu que Ethan não tinha sido apenas um marido gentil e dedicado. Ele era o único homem que alguma vez a amara de verdade. E ela tinha-o perdido da pior maneira possível. Os restantes dias daquela semana interminável arrastaram-se, cada minuto mais doloroso que o anterior. Melissa não suportava a constante sensação de ansiedade que lhe esmagava o peito. Não conseguia esquecer o rosto de Ethan, a sua voz suave e gentil, ou a forma como ele sempre a tratara, com respeito e carinho. Agora, ela compreendia o quão precioso ele tinha sido. Quando a semana finalmente terminou, Melissa fez as malas à pressa, desesperada para deixar o quarto onde vivera os seus piores momentos. Antes de sair do resort, deu uma última olhada ao lugar que agora representava o seu maior fracasso, sentindo que uma parte de si ficaria para sempre presa naquela memória dolorosa. Durante o voo de regresso, a pairar acima das nuvens, ela fechou os olhos e aceitou que voltar à sua antiga vida era impossível. Tudo tinha mudado para sempre, e pela primeira vez sentiu um medo genuíno do que o futuro lhe reservava. O peito de Melissa apertou-se quando o táxi virou lentamente para a rua familiar, onde vivia com Ethan. Cada casa, cada árvore, cada esquina parecia diferente agora, como se fossem memórias de uma vida que já não existia. À medida que o carro avançava pela rua silenciosa, o seu coração batia com uma expectativa pesada e amarga. Finalmente, avistou a sua casa, o lugar que outrora significara segurança, amor e conforto. Parecia agora estranhamente escuro e demasiado silencioso, como se já não a reconhecesse. Ao aproximar-se, Melissa notou imediatamente algo que lhe fez as pernas fraquejarem e o corpo tremer. No passeio, junto à entrada, as suas malas estavam perfeitamente alinhadas, empilhadas com cuidado, como se alguém tivesse passado muito tempo a planear aquele gesto. Uma onda de profundo desespero atingiu-a ao perceber que Ethan não tinha qualquer intenção de a deixar pôr os pés na casa que fora deles. Com as mãos a tremer, pagou ao motorista do táxi e saiu lentamente, dominada pela vergonha e humilhação de ver a sua bagagem exposta na rua. Alguns vizinhos espreitavam por detrás das cortinas, observando a cena triste como se fosse um espetáculo, mas Melissa mal notou. A sua própria dor era demasiado forte
para pensar em mais alguma coisa. Quando chegou às malas, viu um pequeno bilhete preso na alça superior. Os seus dedos gelados lutaram para desdobrar o papel. E ela leu a caligrafia forte e decidida de Ethan. Aquelas poucas palavras fizeram tudo à sua volta desmoronar. Espero que esta semana tenha valido mais do que a vida que estávamos a construir juntos. Boa sorte! Melissa ficou ali no passeio, imóvel, incapaz de chorar ou reagir. O seu coração estava em pedaços. Parecia que toda a alegria tinha desaparecido naquele instante. A mensagem era tão simples e direta, deixando claro que Ethan não queria mais conversas. Sem diálogo, sem explicações e sem qualquer hipótese de perdão ou reconciliação. Ela tentou ligar a Ethan novamente, mas o telemóvel dele continuava desligado. Cada chamada ia diretamente para a caixa de correio de voz, como se até mesmo ouvir a sua voz fosse mais do que ele conseguia suportar. Sentindo-se perdida e desesperada, Melissa olhou mais uma vez para a casa e percebeu que não valia a pena tentar forçar a entrada. Com um suspiro pesado, pegou nas suas malas e caminhou até à esquina, enquanto lágrimas silenciosas finalmente rolavam pelo seu rosto. Sem ter para onde ir, Melissa ligou à sua mãe, Betty. A sua voz soava preocupada, como se pressentisse que algo terrível tinha acontecido. Melissa não conseguiu explicar tudo naquele momento. Com a voz trêmula, tudo o que conseguiu foi pedir para ficar na casa da mãe. Betty concordou na hora, sem perguntas ou exigências. A ligação foi curta, mas o suficiente para que Betty soubesse que algo grave havia acontecido. Ao chegar à casa da mãe, Melissa entrou lentamente, sentindo-se novamente uma menina pequena e indefesa. Betty a recebeu em silêncio, com um abraço apertado e reconfortante. Um gesto que dizia que ali era o seu lugar, independentemente do que tivesse acontecido. Naquela noite, sentada no velho sofá da sala, Melissa finalmente contou toda a verdade, verbalizando pela primeira vez cada detalhe doloroso. A cada palavra dita, ela sentia o peso do que falava, como se cada sílaba expusesse sua fraqueza, seu egoísmo e a dimensão do estrago que havia provocado. Betty ouvia em silêncio, segurando a mão da filha, sem julgamentos ou repreensões. Mas Melissa podia ver nos olhos da mãe uma tristeza profunda, uma dor que não era apenas pelo sofrimento da filha, mas também por Ethan, o genro que ela sempre considerou um homem bom e amável. Quando Melissa terminou, fez-se um silêncio. Ela esperava uma resposta, qualquer palavra que pudesse aliviar sua dor. Betty respirou fundo, apertou com mais força a mão de Melissa e disse com serenidade: Querida, existem erros que podemos consertar e outros que deixam marcas permanentes. O que você fez não feriu apenas o Ethan, feriu você também. Você sabia que era errado, mas mesmo assim seguiu por esse caminho. Agora precisa enfrentar as consequências. Melissa não disse nada, apenas baixou a cabeça, sentindo o peso daquelas palavras em seu coração. A conversa terminou ali, sem mais discussões, deixando Melissa plenamente ciente da realidade que teria que enfrentar sozinha. Nos dias que se seguiram, a casa da mãe tornou-se um refúgio silencioso e sombrio. Melissa mal saía do quarto, comia pouco e quase não falava. Seus pensamentos estavam presos em Ethan, nas escolhas erradas e em como a vida poderia ter sido diferente se ela tivesse agido de outra forma. As noites eram longas e dolorosas, repletas de memórias que a assombravam. Enquanto isso, Ethan havia mergulhado num silêncio absoluto. Nem mesmo os amigos mais próximos conseguiam contato, como se ele tivesse decidido desaparecer para curar suas feridas em algum lugar distante. Aos poucos, Melissa percebeu que havia perdido mais do que um marido. Havia perdido um amigo verdadeiro, um companheiro leal e um futuro que já não podia mais alcançar. O divórcio foi finalizado algumas semanas depois,
de forma rápida e impessoal, exatamente como Ethan desejava. Durante a audiência, Ethan permaneceu em silêncio e evitou olhar para Melissa, enquanto ela chorava discretamente ao assinar os papéis que encerravam o capítulo mais importante de sua vida. Ao sair do tribunal, Melissa sentia-se mais sozinha e vazia do que nunca. Ela observou Ethan caminhar até o carro e partir sem sequer olhar para trás. Naquele momento, teve a certeza de que nunca mais o veria. Melissa entrou no carro da mãe e fechou os olhos, sentindo um vazio que parecia impossível de preencher. Era uma sensação nova, assustadora e avassaladora. Pela primeira vez, ela não sabia mais quem era ou para onde ir. Restava apenas um longo e doloroso caminho de aprendizado, construído sobre as ruínas de tudo o que ela mesma destruiu. Após o divórcio, Ethan mudou-se para outra cidade em busca de um recomeço, longe de todas as memórias dolorosas. Escolheu uma pequena cidade litorânea, distante o suficiente para se sentir livre, mas não tão longe a ponto de perder suas raízes. Nesse novo ambiente, Ethan aprendeu que, mesmo depois de tanta dor, ainda havia espaço para novos sonhos e esperança. Lentamente, seu coração partido começou a cicatrizar, fechando aos poucos a ferida deixada pela traição de Melissa. Naquela cidade tranquila, Ethan conheceu Sofia, uma mulher encantadora, dona de uma livraria aconchegante no centro. Sofia tinha um sorriso gentil, olhos brilhantes e uma risada calorosa, capaz de derreter até o mais gelado dos corações. Ela percebia o fardo que Ethan carregava, mas respeitava seu espaço, oferecendo apoio de forma sutil para que ele reconstruísse sua confiança. Sem pressa, eles construíram um relacionamento baseado em confiança, paciência e um cuidado genuíno. Um dia, enquanto caminhavam pela praia ao pôr do sol, Sofia perguntou a Ethan sobre seus sonhos mais profundos. Olhando para o oceano, ele respondeu em voz baixa e sem hesitar: "Eu sempre quis ser pai. Era algo que planejei com tanto cuidado, mas por um tempo pensei que esse sonho tivesse morrido dentro de mim." Sofia apertou sua mão com delicadeza, olhou fundo em seus olhos e respondeu com firmeza: "Seu sonho não morreu, Ethan. Talvez ele estivesse apenas esperando o momento certo e a pessoa certa." Naquele instante, Ethan sentiu algo que julgava ter perdido para sempre: a esperança. Ele percebeu que Sofia, com seu jeito gentil e sincero, estava lhe dando a possibilidade real de ser feliz novamente. Com paciência e amor, o relacionamento deles se fortaleceu, e Ethan finalmente sentiu que estava com alguém que, de fato, também queria estar com ele. 2 anos depois, numa manhã ensolarada, o choro forte e vibrante de um recém-nascido ecoou pela maternidade. Ethan segurou o pequeno Benjamin nos braços pela primeira vez. Sentindo o peso do filho, ele chorou em silêncio, percebendo que aquele era o momento exato em que seu coração finalmente se completava. Olhando para Sofia, que sorria apesar do cansaço, ele sentiu uma gratidão imensa pela chance de recomeçar e pela certeza de que o destino lhe havia dado uma nova oportunidade. Enquanto isso, a vida de Melissa tomou um rumo bem diferente. Após o divórcio, ela tentou procurar Ryan, na esperança de encontrar consolo na única pessoa que imaginava poder ajudá-la. Mas para Ryan, aquela escapada no resort não passou de uma distração passageira. Ele a rejeitou sem rodeios, dizendo que não tinha interesse em um relacionamento sério ou em qualquer tipo de compromisso. Foi então que Melissa compreendeu, com uma dor aguda, que não havia perdido apenas Ethan, mas também qualquer chance de reconstruir sua vida amorosa naquele momento. Ela saiu em alguns encontros, tentou se distrair de várias formas, mas nada preenchia o vazio que sentia. Nada mais fazia sentido. Nenhum sorriso parecia verdadeiro. Nenhuma conversa despertava seu interesse. A vida se tornou uma sucessão de dias cinzentos e monótonos. Com o tempo,
Melissa desistiu de tentar seguir em frente. Sem ter para onde ir, permaneceu na casa da mãe, Beth, lidando dia após dia com a lembrança de seus erros. Sua mãe tentava ajudar, insistindo para que ela procurasse um emprego, fizesse um curso, conhecesse pessoas novas, mas Melissa não encontrava forças ou motivação para nada. Numa tarde, sentada na varanda, Melissa observava o pôr do sol. Uma criança passou correndo pela calçada, seguida pelos pais, que riam e sorriam. Ela sentiu o peito apertar ao se lembrar do sonho mais sincero de Ethan, o de construir uma família. Diante dela estava a cena que poderia ter sido a sua, a vida que poderia ter construído ao lado dele, se não tivesse jogado tudo fora por uma aventura sem significado. O tempo passou e os dias de Melissa foram consumidos por memórias dolorosas e um arrependimento profundo. Cada vez mais reclusa, ela via como havia desperdiçado não apenas seu casamento, mas também sua juventude e a chance de ser feliz ao lado de alguém que a amava de verdade. O sorriso alegre e cativante que antes a definia desapareceu. Agora, restavam apenas olheiras escuras, uma expressão cansada e um silêncio constante que preocupava sua mãe. Em outro lugar, Ethan observava o pequeno Benjamin dar seus primeiros passos na areia da praia, com Sofia sorrindo ao seu lado. A vida lhe dera a chance de ser feliz de novo, e ele não a desperdiçou. Ao mesmo tempo, Melissa enfrentava, sozinha, as consequências de suas escolhas, carregando o vazio deixado por seus erros. No fim, cada um deles recebeu exatamente o que merecia. Ethan, depois de tanto sofrimento, finalmente entendeu que o amor verdadeiro pode prevalecer mesmo diante dos maiores desafios da vida. Melissa, por outro lado, aprendeu da forma mais dura e cruel que nem sempre se tem uma segunda chance quando se brinca com os sentimentos de quem mais nos ama. No final, ficou claro que as decisões que tomamos moldam o futuro que vivemos, e essa era uma lição que nem Ethan, nem Melissa jamais esqueceriam. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!